estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos nós iniciando com o programa Conversa Fraterna desta tarde, sempre às quartas-feiras, esse momento de encontro, de reflexão, de busca do autoconhecimento do qual todos nós necessitamos e do saber que nos possibilite levarmos uma vida mais feliz, mais harmônica, com a gente mesmo, com o Criador, com aqueles que nos cercam. E desta forma, esse encontro é realmente muito proveitoso para mim em particular, porque cada dia ele nos enriquece e nos torna melhor, com certeza. Eu acredito que com você também aconteça o mesmo. Nosso boa tarde ao nosso companheiro Márcio, que sempre aqui está a postos na direção do programa, na coordenação técnica, direção da rádio. E hoje, conforme anunciado, nós temos a presença da nossa querida companheira Macina Barros, já nossa conhecida, uma pessoa que nos transmite muita serenidade, muita segurança, muita paz, e ela traz para a nossa reflexão o tema Evangelho e Vida, um tema sempre atual, importante e necessário. Macina ocupa a função de vice-presidente e a ela compete o trabalho de integração federativa. Ela é vice-presidente da Federação Federação Espírita do Estado de Alagoas. Como fazemos costumeiramente, iniciamos com a leitura de uma mensagem, e a de hoje é muito apropriada para o tema, é a riqueza real. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. A riqueza real é atributo da alma eterna e fica incorruptível com quem a conquistou. Por isso, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das encarnações.
Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, esquecendo que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. É um extrato da mensagem retirada do livro Roteiro e que consta no site liçõesdevida.org.br. Nós recomendamos a visita. Você ali irá encontrar uma infinidade de mensagens edificantes, construtivas, esclarecedoras, consoladoras, e poderá até dar o seu e-mail, se cadastrar e recebê-las diariamente ao iniciar o dia, para que desta forma possamos ter um dia de serenidade e de mais energia para transplantarmos, não seria o termo transplantar, mas transpor as dificuldades com mais equilíbrio, com paciência e serenidade. Então busquemos esses valores que efetivamente passarão a nos pertencer quando nós os conquistarmos, que são os valores da riqueza real. Bem, como anunciamos, a convidada é a nossa querida Macina, a quem nós franqueamos a palavra para as suas considerações iniciais. Boa tarde, senhores ouvintes. É sempre com muita alegria que nos chegamos aqui a este trabalho junto com Márcio Leones. Desejamos que tenhamos uma tarde alegre, de muito conhecimento, de muita troca de conhecimento e de informação, para que nós possamos enriquecer ainda mais essa doutrina e este tema de hoje, né, que vem exatamente trazer esse alento à vida, já que nós estamos trabalhando este mês de novembro, morte, portal para a vida, né? Então, hoje nós não vamos falar exatamente sobre morte, mas sim de vida, que nada mais, nada menos é do que uma passagem que nos leva a usufruir de outra forma de vida. Então, que possamos manter esse contato alegre e de muitas trocas entre nós do grupo daqui da rádio e vocês que estão aí nos ouvindo. Uma boa tarde para todos nós aqui. Nós lembramos a você, ouvinte, que a sua audiência é um motivo de alegria para nós, de satisfação, e que você poderá contribuir no andamento do trabalho e até no seu direcionamento, formulando as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas opiniões, porque isso com certeza enriquece muito a nós todos, não só a você propriamente, mas a todos os ouvintes e a nós que fazemos aqui, exercemos a função de apresentadores do programa, já que o programa é feito por todos nós. Então a sua participação será sempre bem-vinda e os meios de você fazê-las chegar por escrito a nós, você já os conhece. Mas assim, de que forma a gente poderia enfocar de uma maneira clara, objetiva, sem misticismo, a importância do Evangelho para as nossas vidas, já que o Evangelho é uma fonte realmente de vida, não se trata de uma proposta de Jesus para depois da morte, já que ela não existe, não é? Mas
De que forma você poderia, então, começar falando sobre o tema? Pois é, Leones, a gente vai primeiro conversar um pouquinho sobre o que é que significa a palavra evangelho, né? Isso. Porque com o entendimento do que é que significa o termo, a gente vai se aproximando do seu significado maior, da sua importância, da sua amplitude, né? Então, a gente encontra na literatura, por exemplo, que o evangelho, a palavra evangelho, ela vem do grego, que tem a expressão euangelion, passando por latim, né? Porque essas palavras elas vão se aproximando de nós, né? Do nosso idioma, e aí no latim ela tem a expressão evangelium. Mas a expressão mais clara do evangelho é boa nova, né? E daí vem o significado de boa e feliz notícia, novidade fortunosa. Essa, sim, é o entendimento mais claro, né, do que significa evangelho. E essa auspiciosa novidade, essa auspiciosa notícia, ela tem a ver com os ensinamentos e a vivência de Jesus, os exemplos de Jesus. Então, a gente, para que a gente possa entender ainda mais o significado, o que é que o evangelho, a expressão evangelho toca, em que ela toca em nós, né? A gente pode ir um pouquinho além, dizendo assim, que o evangelho, ela constitui um conjunto de leis, né? Quer dizer, esses ensinamentos se transformaram, né, em um conjunto de leis que nós sabemos que foram muito bem escritos, né? Nós sabemos também que houve alguma interferência, alguma mudança nas suas traduções ao longo de séculos, né? Mas que elas retratam os sentimentos e as ações de Jesus, né? Que tinha embutido aí nesses sentimentos e nas ações o intuito de consolar e de encher de esperança a nossa vida para um futuro, porque a vivência de Jesus naquele espaço de tempo de 3 anos, podemos considerar que foi melhor entendido como um período curto de convivência, né? E de ensinamento e de exemplos, para que nós pudéssemos entender, internalizar e vivenciar, né? Então, nós sabemos também que no início da era cristã, a expressão evangelho era utilizada mais sobre os atos e as palavras de Jesus. Era assim, quando a gente vai aqui relembrar algumas passagens, onde estas passagens, Jesus utiliza a expressão evangelho, né? É interessante a gente ver quantas vezes Jesus utilizava essas expressões, né? Mas fazendo novamente, buscando a questão do evangelho enquanto conjunto de leis, enquanto registro dessas leis, nós sabemos que quem se dispôs a fazer esses registros foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que é que a gente encontra nesses evangelhos? Exatamente esses ensinamentos. E de forma muito assim, muito clara em alguns momentos com certa dificuldade de entendimento por conta das expressões que Jesus utilizava, né? Mas que ali estava presente os sentimentos de Jesus, as práticas de vida dele, né? Então, onde é que a gente vai encontrar passagens bem no iniciozinho do trabalho de Jesus, né? Quando ele vai em busca exatamente dos apóstolos para preparar a sua equipe de trabalho. Ele, por exemplo, quando está já com a equipe mais ou menos pronta,
ele utiliza, por exemplo, a expressão: empregai-vos no amor do Evangelho. E qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então, nessa conversa com os apóstolos, ele utiliza a expressão Evangelho. E o que está ali embutido quando ele utiliza essa expressão Evangelho? Ele quer dizer aí que as pessoas sigam os passos dele, observem as atitudes dele e os ensinamentos que ele está deixando ali, né? Como, por exemplo, quando ele vai exatamente escolher esses primeiros, né? Nós sabemos perfeitamente que Jesus escolhe primeiro André e Simão Pedro, depois Tiago e João. E, inclusive, está registrado nas várias passagens do Novo Testamento essa expressão, os 4 primeiros evangelhos escolhidos, por exemplo. E nessa conversa que Jesus tem exatamente com esses 4 primeiros, ele se dirige a Pedro, se dirige a André, se dirige, por exemplo, a gente vai encontrar aqui uma passagem que eu vou reproduzir para vocês. Ele chega para Simão e André e diz assim: Simão, André, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu evangelho na terra. Quereis ser meus discípulos? Aí a gente vê assim, evangelho, e Marcos faz um registro belíssimo. Ele diz que Jesus veio trazer o evangelho de Deus. Então, a gente fica impressionado quando a gente vê que esses ensinamentos que a gente chama de evangelho são exatamente ensinamentos que Jesus já trouxe de sua morada, de sua convivência num patamar de evolução que nós sabemos o patamar de evolução de Jesus, que é um espírito crístico, um espírito que já alcançou uma evolução muito elevada, né? E a gente, quando ele convida Simão, Pedro e André, por exemplo, eles não titubeam na hora de decidir se vão seguir. Senhor, seguiremos os teus passos. Então, eles já conhecem, já existe um elo entre Jesus e esses primeiros escolhidos. Ele escolhe, por exemplo, Levi, que é o Mateus, e ele propõe a mesma coisa. Ele propõe que Mateus se junte a essa ideia, a esse entendimento de levar adiante, porque Mateus, dentre os 12, era o que tinha mais condições de registrar esses ensinamentos, quer dizer, de registrar esse evangelho, de escrever esse evangelho. E nós sabemos que foi a partir de Mateus que os outros vieram a seguir. Primeiro Mateus fez o registro e com esse registro Paulo disseminou, e outros apóstolos tiveram condições de registrar. O João, por exemplo, o Marcos, que se junta a Pedro e faz o registro, e Lucas, que vem depois e se junta a Paulo e vai buscar Maria, mãe de Jesus, para receber melhor as informações dos seus ensinamentos, do seu evangelho. Tem outra passagem linda, onde Jesus conversa com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que foram os 2 seguintes, né? Primeiro ele convida Simão Pedro e André, propõe que eles sigam os seus passos, né? E na conversa com Zebedeu, ele faz questão de utilizar uma expressão onde nós sabemos que era muito comum na época Jesus utilizar isso. Ele chega para Tiago e João, diz: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da boa nova?
E Tiago e João respondem: mestre, mestre, te seguiremos. Então, aqui Jesus já utiliza a expressão boa nova, boa notícia, né? Notícia que vai trazer alento, que vai trazer consolo, que vai confortar a vida de todos nós, né? Nós, no caso, na época. Mas o pai dos meninos, né, o pai de Zebedeu, ele quer mais informações. Ele dentre os pais, né, que estavam ali, tinha João mais jovem, então a preocupação em relação a João, o que é que João ia fazer junto com Jesus, né? E ele diz para Zebedeu: em verdade, Zebedeu, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Então, era a proposta da Boa Nova. Era a proposta do Evangelho de Jesus, ou o Evangelho de Deus, que Jesus era seu mensageiro direto, né? E daí, Jesus vai transmitir essas notícias, essa Boa Nova, no Sermão do Monte, que é só nesse contato maior com a multidão que ele vai identificar o restante dos seus apóstolos, né? Aí ele vai encontrar o Bartolomeu, vai encontrar Tiago e tantos outros, né? Que a gente sabe, o próprio Judas Iscariote, né? Todos aqueles que seguiram Jesus posteriormente, né? Então, cada vez que havia esse encontro, Jesus tinha o cuidado de explicar o que é que eles iriam ter que enfrentar, ter que ultrapassar para poder viver a Boa Nova. Essas notícias, essas informações, esses ensinamentos, ia dar trabalho àquele pessoal, né? Então ele chega para os seus apóstolos e diz: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. E empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Essa conversa era já dizendo: nós vamos precisar de ter uma convivência, vocês vão precisar confiar em mim, porque havia necessidade daqueles 12 homens confiarem no trabalho que Jesus estava propondo, para poder dar continuidade, porque senão nós não iríamos ter o que temos hoje, né? Nós não iríamos conseguir ter acesso. É como se fosse uma advertência de Jesus relativamente às dificuldades que seriam encontradas pelo caminho, não é? Pelo caminho. Então, é o que a gente, Obrigado. E é o que a gente procura passar no nosso contato com aqueles que buscam essas informações, né? Que não é fácil a gente pôr em prática esse evangelho, essas notícias, esses ensinamentos que estão embutidos nessas boas notícias, né? Nessas notícias alvissareiras, né? E aí o que é que a gente vai encontrar o que foi que o Evangelho percorreu nesse período todo, né? Então a gente vai encontrar pela frente Paulo que abraçou esse Evangelho, né? Porque apesar dos 12 terem tido um contato íntimo com Jesus, terem vivido junto com Jesus, somente Mateus e João se sentiram em condições de fazer esses registros, né? João já idoso, quando já numa condição de isolamento, resolve registrar, relembrar, resgatar tudo aquilo que ele aprendeu e vai escrever o Evangelho.
Enquanto que Mateus escreve logo, nós sabemos que quando Paulo retorna de Damasco, depois de toda aquela experiência do despertamento, ao encontrar Pedro, e ele se vê diante de uma outra realidade, ele abraça aquele evangelho, quer dizer, aqueles registros dos ensinamentos de Jesus feitos por Mateus, né? E, consequentemente, daí por diante, ele copia, porque o que fez o evangelho chegar até nós foram as cópias que foram feitas nos pergaminhos, nos papiros, e foram levados para tudo o que era lugar, todas as visitas que ele fez durante as viagens, né, de Paulo. Então, o que é que a gente vai perceber em relação a isso? É que nós tomamos conhecimento dessas notícias graças a Paulo. E daí por diante, a gente vai encontrar um intervalo grande, né, em que se deturpou esse conhecimento, gerando, claro, preocupações no mundo espiritual. E por isso que a gente vai buscar, para que a gente compreenda o nosso compromisso, principalmente o nosso compromisso enquanto cristãos que estamos nos dispondo a conhecer melhor o Espiritismo, a gente vai buscar um estudioso que esteve junto com Chico durante muitos anos, que foi Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, dentro dos estudos que nós fizemos, é o que retrata melhor essa experiência de como Jesus levou esse conhecimento na época e como cada um daqueles apóstolos, eles tentaram internalizar e vivenciar. A gente vai encontrar passagens lindas, né, na leitura do livro Boa Nova, desde os primeiros momentos em que Humberto de Campos retrata a passagem do encontro de João, com João Batista com Jesus, e desdobra-se aí daí por diante toda uma conversa, né? Eu digo sempre que Humberto de Campos teve acesso aos arquivos espirituais que registraram, que deixaram registrados essas conversas de Jesus com os apóstolos, né? Mas o tempo passa e Humberto de Campos nos traz uma informação muito importante, que é quando Jesus faz uma visita à Terra para saber do seu progresso, né? Porque a gente pensa assim, mas Jesus está sempre junto de nós. Sim, está, através dos mensageiros, né? Que nós temos uma infinidade deles junto de nós. Só que, ocasionalmente, Jesus programa uma visita à Terra. E foi essa visita realizada exatamente por ocasião da preparação do descobrimento do Brasil, da visita dos portugueses ao Brasil. E Jesus traz exatamente faz essa visita com o intuito de verificar se o Brasil tinha condições de receber a árvore do Evangelho. Essa árvore que, inclusive, ela é comentada por alguns apóstolos. Eles identificam que quando Jesus já não estava mais junto a eles, tinha um compromisso muito grande, que era levar adiante esse Evangelho, né? Diante de tanta incompreensão, o que é que eles iriam fazer? E aí nós sabemos da deturpação que aconteceu ao longo dos séculos, né, perante os ensinamentos de Jesus, né? Quantas coisas foram desvirtuadas, né? Quanto entendimento distorcido. E aí Jesus faz essa visita, volta no sentido de fazer uma visita não na Terra enquanto matéria, mas sim a Terra no estado espiritual,
onde se encontravam ali espíritos se preparando para o reencarne. E acontece exatamente um encontro de Jesus com Elio, que era exatamente aquele que vinha fazer, que vinha colaborar para que o Brasil se encontrasse em condições de receber essa árvore do Evangelho. E ele, se dirigindo a esse espírito que reencarna como infante de Sagres, que foi exatamente quem preparou, quem organizou e planejou toda uma estrutura para que as navegações acontecessem, para que as naus fossem construídas e trouxessem as pessoas e aqueles espíritos que estavam reencarnando para vir numa tarefa de evangelização de uma região. E era o caso do nosso Brasil. E aí Jesus busca Elio, querendo saber se a terra tem condições de receber esse evangelho. E o Elio responde que sim, né? Que tem condições de receber, apesar de ter demonstrado uma preocupação muito grande, mas ele concorda e Jesus diz: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Então, essa expressão de meu evangelho de piedade e de amor significa: estou transplantando, estou enviando espíritos que viveram este evangelho, que conhecem essa história e que vão colaborar para que este conhecimento se faça presente. E nós sabemos o quanto esse conhecimento vai sendo repassado de séculos a séculos, né? E aí a gente tem a grata satisfação de saber que, apesar de nessa equipe vir Manuel da Nóbrega, né? Veio nessa comitiva junto com os espíritos que estavam na sua programação reencarnatória, vir para o Brasil participar e preparar esse local. A gente sabe perfeitamente que ainda assim muitas guerras foram travadas, né? Muitos confrontos foram travados com os índios, com os escravos, né? Muito desvio de recursos, de riquezas aconteceram. Mas, enquanto isso, já se planejava aonde esse conhecimento vai chegar. Para onde vai esse conhecimento? Além do que os Anchietas, né, do que José de Anchieta trouxe, Manuel da Nóbrega trouxe para evangelizar o povo. Além disso, se preparava a França, né, para receber esse conhecimento, estruturar melhor esse conhecimento, porque o conhecimento vinha, esse ensinamento chegava, ele vinha através esses espíritos reencarnados. E aí? E por que não fluiu? Porque ainda não havia um amadurecimento suficiente nesse povo. Aí aparece outro missionário, que é o Kardec, né? Preparando todo um conhecimento, reelaborando, reestruturando um conhecimento para que a gente pudesse entender o Evangelho. E aí a gente pode considerar que esse Consolador prometido, registrado por João, que Jesus prometeu, quem trouxe esse Consolador, quem tinha estrutura para trazer, e o momento era na época em que Kardec o fez, em 1850, 1854, 55, quando ele se vê com a missão de reorganizar esse conhecimento. Aí precisou primeiro trazer para nós um conhecimento dessa fonte que era o mundo espiritual. Primeiro, vamos conhecer. Existe um conhecimento que está no mundo espiritual, que pode vir, já que nós encarnados não demos conta.
Então Kardec recebe o livro, recebe o conhecimento que elabora o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e aí sim ele, já numa condição de melhor amadurecimento, pode então receber este conhecimento do Evangelho de Jesus. E vai aí numa condição em que ele precisou, inclusive, de um certo recolhimento para escrever o Evangelho. Não foi uma coisa tão simples assim, né? Ele precisou se recolher em sua casa de campo, para daí ele poder escrever e organizar, vamos dizer assim, organizar esse conhecimento do Evangelho, né? Então, quando Kardec se vê com todo esse material recebido pelos Espíritos, ele vai e chama imitação do Evangelho. Ele considera, bom, vamos dar esse nome primeiro, né? E os Espíritos aconselharam a que ele desse o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, Evangelho, ensinamentos de Jesus, interpretados por equipes espirituais preparadas, e daí ele organiza todo um material, tem à mão, numa facilidade imensa de entendimento, e ele vai buscar aonde esse conhecimento? No Sermão da Montanha, né? A base do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão do Monte, onde estamos ali diante de um conteúdo que a gente diz Gandhi, né? Em alguns momentos de sua vida dizia Gandhi que se tudo destruísse, se tudo fosse destruído no Novo Testamento e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nós já estaríamos com um código de moral suficiente para nossa caminhada evolutiva. Então, ele começa logo com o termo não vim destruir a lei. Ele escolhe essa passagem do Sermão do Monte e explica que nem Jesus veio destruir a lei de Moisés e nem o Espiritismo veio destruir os ensinamentos de Jesus, né? E daí, nas suas explicações, a gente vê a coerência do conhecimento espírita no resgate do cristianismo em sua origem, né? E a continuidade desses capítulos a gente conhece perfeitamente. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que exatamente se trata aí da questão da reencarnação. Vem as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os que têm puro coração, tendo no seu bojo o Cristo Consolador, porque falar de bem-aventurados sem fazer referência a um Cristo que consola todos que estão em situações de dificuldade, principalmente quando ele fala dessas bem-aventuranças, eles fazem referência àqueles que estão numa condição de certo sofrimento, é claro, mas também faz referência aos brandos, aos pacíficos, aos misericordiosos, e vai passando por mais outros capítulos, onde ele chega, do capítulo 15, por exemplo, fora da caridade não há salvação, que é a máxima do nosso Evangelho, do nosso conhecimento. Ele escolhe exatamente o capítulo do meio, o capítulo 15, né? Um capítulo bem que nos faz fazer uma pausa, né? A gente parar para pensar e ver de que forma eu posso encontrar o meu caminho, não especificamente da salvação, mas da minha evolução, que é dentro do trabalho da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão. E continua, né, sede perfeitos, a fé transporta montanhas, não separeis o que Deus uniu.
não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vai buscar algumas parábolas que vêm ilustrar esses ensinamentos que foram importantíssimos na época de Jesus, né? E que nós precisamos entender o significado delas, né? Buscai e achareis, pedi e obtereis, e conclui com coletânea de preces espíritas, porque alguns de nós ainda não sabem fazer esse contato com o mundo espiritual, buscando pensamentos, ideias e formas de se comunicar com Deus, com nossos espíritos protetores. Por isso que Kardec achou interessante, importante trazer exemplos, ideias de preces espíritas, né? Então, o Evangelho, ele e continuará sendo, por muito tempo ainda, algo que nós vamos precisar nos debruçar sobre ele para compreender. Muitos estudiosos, como eu já falei, o Humberto de Campos, Emmanuel, tem uma infinidade de passagens, né, de livros, coleção Fonte Viva, o trabalho junto com o Chico, onde ele resgata vários trechos do Evangelho, ele vai buscar e dá uma interpretação compreensível para todos nós, né? E hoje, o que é que a gente tem hoje do Evangelho? Nós temos hoje vários grupos de estudo no Brasil e no mundo, né? Tem pessoas, tem estudiosos como Haroldo Dutra Dias, né, que se preocupou em fazer uma nova tradução, para que a gente possa entender que as traduções que a gente muitas vezes busca para entender, para conhecer o Evangelho, ela desvirtua um pouco, né, a essência do ensinamento. E aí Haroldo vai a Jerusalém e traz um material extenso. Diz ele que trouxe uma meia tonelada de livros, de material copiado, para que ele pudesse, sim, elaborar uma nova tradução, né? Ela não é uma tradução espírita, ela é uma tradução que não tem nenhum elo, nenhum vínculo diretamente com nenhuma religião, né? E ele explica isso em vários seminários que nós encontramos no YouTube. Temos, se nós formos buscar tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, nós vamos encontrar desde o primeiro seminário, onde ele explica o convite da Federação Espírita Brasileira para que ele assumisse esse compromisso, até seminário já bem mais recente, onde ele conta detalhes da segunda, não segunda edição, né? Que ele está preparando a edição com o restante dos livros do Novo Testamento, Apocalipse, as Epístolas, e aí ele apenas fez uma reimpressão, fez uma nova impressão do livro, né? Aí nós temos o NEP, o Núcleo de Estudos de Pesquisa do Evangelho, que não é especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho como um todo, que nós já temos aqui na Federação. Algumas casas espíritas já implantaram, como Deus Conosco, como Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles. E na internet a gente encontra, a Federação Brasileira tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também disponível para que a gente possa ter acesso à discussão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E todo esse material teve como referencial maior o Honório Abreu, né? Honório foi um dos que começou esse estudo do Evangelho já há uns 25 anos atrás, onde o Haroldo disse que tinha 15 anos, né? Então a gente faz as contas aí. E ele disse que começou nessa etapa junto com o Honório lá em Belo Horizonte, né? Então é isso. Nós temos hoje, nós estamos esse ano homenageando o Evangelho pela passagem dos seus 150 anos, e este
E por este motivo, até que concluamos este ano, nós vamos ter ainda muitos encontros, eventos, congressos voltados para esse tema. Então, em essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Prosperidade material e, sobretudo, espiritual, né? De harmonia, moral, de paz, de entendimento, de moral, né? Mas essa compreensão, esse olhar que a doutrina espírita lança sobre o Evangelho, ele é muito enriquecedor e nos mostra aspectos assim antes compreendidos de outra maneira, né? Sobre outro enfoque, e nos dando uma dimensão maior sobre os ensinamentos de Jesus, não é? Então, de que forma, assim, a gente pode compreender efetivamente como a gente pode aplicar no dia a dia, nos nossos atos comuns, nas nossas relações, no trabalho, enfim, em qualquer situação, esses ensinos de Jesus, em que eles se fundamentam, quais são os pontos chaves, quais são as questões assim que mais dizem respeito à nossa transformação íntima, não é? A nossa renovação interior para uma situação melhor, mais feliz, mais harmônica. Vejo que nessa última fala, quando eu coloquei que a sua observância seria suficiente, essa observância, se a gente for ampliar a compreensão do termo observância no sentido de, primeiro, a gente tem que se debruçar para compreender, né? A gente, por mais que se fale que Jesus deixou para nós, né, um ensinamento belíssimo, nós sabemos, né, todos nós conhecemos a história de Jesus, o seu nascimento, as suas pregações. Agora, quando a gente começa a ler e interpretar, né, e analisar no sentido de ver o que aquele conhecimento tem a ver conosco, o que é que, de que forma eu devo utilizar, como a gente sabe que o Evangelho ele se resume amar ao próximo como a nós mesmos, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se a gente for pegar situações bem sucintas, como esta que eu acabei de colocar, isso já nos ajuda consideravelmente. Se a gente for interpretar, refletir, analisar o ensinamento que está no Sermão do Monte, por exemplo, a gente vai encontrar inúmeras orientações, inúmeras sinalizações, inúmeras dicas de como nós devemos proceder, né? Porque é claro que tem algumas passagens que a gente talvez não diga diretamente para nós, né? Não nos fale diretamente. Como, por exemplo, a gente, quando vai estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos, onde foi escolhido o homem de bem, os caracteres do homem de bem, pronto, ali, se a gente for abrir aqui o Evangelho para ler esses caracteres que estão, inclusive, no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec, ele foi muito cuidadoso
Ele escreveu as leis morais, ele organizou as leis morais primeiro. A gente, possivelmente, Kardec ainda não estava, não tinha sido tocado, não tinha sido intuído para escrever o Evangelho em 64, né? Kardec estava em 1857, organizando o Livro dos Espíritos, e já organizou as leis divinas, as leis morais. Mas aí ele pergunta aos espíritos quem foi o ser que foi enviado, né, numa condição de extrema perfeição. E eles dizem que era Jesus. Então, tinha alguém ali comandando, né, numa condição de evolutiva muito maior do que os espíritos. Então, é buscar, é fazer essa observância de que forma aquele conhecimento que está ali, ele me toca. Como é que eu posso, no dia a dia? Aí a gente vai ver que Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele diz que precisa fazer constantemente uma avaliação do seu caminhar, do seu dia a dia, né? Então, o conhecimento, a nossa conduta, ela só vai ser melhor conduzida, melhor organizada, melhor burilada quando a gente internalizar esse conhecimento, para que a gente possa, a cada dia, conseguir realizar algo que a gente sabe que vai nos fazer bem, porque vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para nós mesmos e vai nos conduzir a um caminho melhor, nos levar a um caminho melhor. Então, eu considero assim que o estudo mais importante que nós devemos fazer sobre a vida de Jesus é o Sermão do Monte. E ver aonde Kardec... Eu já tive a oportunidade uma vez de parar assim. Eu vou pegar o Sermão do Monte e vou ver o que foi que Kardec levou para o Evangelho. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que ele transcreveu do Sermão do Monte para o Evangelho segundo o Espiritismo, e ver que grau ele deu, qual a importância que ele deu para cada versículo daquele. E a gente vê que tem versículos, olha, sede perfeitos, 2 palavras do Sermão do Monte. Ele transcreve e ele faz um capítulo inteiro sobre 2 palavras, sede perfeitos. São as palavras daquela passagem do Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Que ele, inclusive, ele faz questão de dizer, amai os vossos inimigos, né? Deixe só a gente abrir aqui o capítulo 17. Nós já temos algumas perguntas dos ouvintes, viu? A participação de algumas pessoas, para a gente conversar um pouquinho. Só para relembrar, isso. Da onde Kardec tira ser de perfeitos. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeitos. Apenas 2 palavras de uma passagem do sermão que está no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. 3 versículos. Um outro aspecto também importante a que Jesus se refere é a necessidade do perdão, não é? Ele insiste nessa tecla, a necessidade de perdoar. Então, hoje é que a ciência, a medicina, a psicologia está descobrindo, né, essa necessidade, as consequências desastrosas de quem alimenta
esse sentimento de ódio, de rancor, de vingança, de mágoa, o quanto isso é desastroso para o corpo físico e para o espírito. Então, isso representa uma cadeia, não é uma prisão, é como se grilhões prendesse aquela criatura, impedindo-a de avançar na sua evolução, na sua felicidade, no seu bem-estar. É outro ponto também muito interessante, né? A necessidade também de não julgar, né? Não podemos julgar, não devemos julgar. São pontos assim que Jesus dá uma ênfase muito grande, né? Em ver todos os outros como irmãos iguais, né? No mesmo nível, na mesma faixa de evolução. São coisas maravilhosas. Mas a gente já tem aqui, viu, Marcina, umas perguntas de alguns ouvintes nossos e vamos trazê-las para a nossa compreensão. Eu vou formulá-las aqui, vou ler para que a gente possa conversar um pouquinho sobre elas. A primeira questão aqui é de Lívia de Maceió. A Lívia está sempre participando. Obrigado, Lívia, nosso boa tarde. Está sempre participando dos programas ao vivo da Rádio Brasil Espírita. E a Lívia diz o seguinte: o Evangelho é vida. Me explique por que Jesus, na hora da sua crucificação, disse: Pai, por que tu me abandonaste? Foi um momento de fraqueza? Seria falta de fé, medo? Como compreender? Dizem que essa passagem, ela, se a gente for procurar no Evangelho, essa passagem, eu já andei pesquisando sobre ela, João, né? João, que foi o apóstolo, o evangelista que estava presente nesse momento, ele não registrou essa fala de Jesus. Se a gente for localizar aqui, foi muito bom, Lívia, que bom que você trouxe essa pergunta para nós, porque dizem que essa passagem, se a gente for procurar agora no Evangelho, eu não me lembro exatamente qual foi o evangelista que falou, que registrou essa fala, né? Mas diz que aqui na passagem, eu estou localizando aqui no Evangelho, na tradução de Haroldo, né? Ele não fez esse registro, ele não utilizou essa expressão, né? Porque, de fato, isso está incoerente. A gente estava falando há pouco, eu e Leones, a respeito de alguns registros que a gente considera de uma certa forma incoerente com a postura de alguns dos apóstolos e principalmente de Jesus, né? Nós vamos localizar, você poderia até nos ajudar aí, abrindo esse finalzinho do Novo Testamento. Eu estou tentando buscar aqui junto para ver se eu encontro exatamente qual foi a fala de Jesus, as últimas palavras de Jesus durante no finalzinho, né, nos seus últimos suspiros, né? E nós não encontramos isso, né? Que Jesus tenha se referido ao Pai, dizendo que ele estava se sentindo abandonado, né? Então, eu vou, enquanto a gente conversa, eu vou localizar aqui morte de Jesus, né? Que é o capítulo 19 de João, para ver uma frase que eu me lembro que a gente registrou. Deixa eu ver se a gente encontra aqui, tá? Que de fato é incoerente. A gente não concebe, a gente não aceita, não concebe que Jesus tenha
dirigido ao pai, dizendo que estava se sentindo abandonado, né? Você fez referência ao Haroldo Dutra e o Haroldo, nos estudos realizados por ele observa que grande parte daquelas frases utilizadas por Jesus no Calvário, elas se referem aos salmos, né? E os salmos, eles eram todos cantados, eram todos, né? E ele observa que um percentual assim muito grande daquelas frases são citações desses salmos. E depois a gente estudando a vida de Jesus, a personalidade, a sua força interior, a sua determinação, né, a comunhão que ele tinha, a compreensão que ele tinha acerca da vida, do Pai, da sua missão, isso não era próprio para Jesus. No momento desse ele se sentir fragilizado, né? Jesus tinha uma força interior muito grande, um domínio sobre as suas emoções, não é? Um conhecedor das leis da natureza, não é? Das leis divinas, e Jesus não fraquejaria diante da... Eu acho que o que falta é talvez um pouco ainda de compreensão da nossa parte acerca dessas falas, ou até mesmo a forma como elas foram colocadas, né, nos livros, não é? A gente sabe que o Evangelho sofreu ao longo do tempo. Primeiro que eles não foram, digamos assim, escritos de imediato, né? São informações passadas através da tradição, da boca a boca, até serem colocadas no papel cerca de 40 anos após dos acontecimentos, não é? E depois, ao longo do tempo, é isso que a gente estava comentando antes. Será que muita coisa aí não está colocada? Olha, Lucas, por exemplo, Lucas teve João, a gente considera, por exemplo, que enquanto que João ficou até os outros momentos junto a Jesus, acompanhou Maria, deu todo o suporte a ela, né? A gente também sabe que Lucas esteve muito próximo a Maria quando ele buscou as informações sobre a vida de Jesus. Ele busca esse conhecimento, essas informações através de Maria. E no Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus se refere assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É uma das falas que Lucas registra de Jesus, né? Possivelmente essas informações foi fornecida por Maria, né? Porque ela estava ali aos seus pés, né? E ouvia todo o sofrimento de Jesus, via e ouvia, né? Sentia no seu coração, né? Mas é isto, a gente também é o momento também de nós ampliarmos esse conhecimento. É muito bom a gente trocar informações com o ouvinte, Lívia, não é isso? Lívia. Que acabou de nos fazer essa pergunta, né? Então, Lívia, a gente buscando compreender Jesus à luz do olhar da doutrina espírita, a gente não vê em Jesus fraqueza de fé, medo ou falta de outro atributo superior qualquer. Jesus era um espírito crístico, um espírito já de uma ascensão espiritual muito grande, né, que compreendia na sua essência todos os ensinamentos e a vontade do Pai a nosso respeito, as suas leis. Vamos passar adiante então, Marcina? Sim. Nós temos ainda algumas questões aqui. Obrigado, Lívia, pela sua participação. Temos uma pergunta, uma colocação de Silvia, do Rio de Janeiro.
ela diz aqui, olha, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como ser perfeito, se perfeito é o Pai, poderia o homem ser igual ao seu Criador? Você entendeu a colocação dela? Sim. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Como ser perfeito? Aí ela repete. Né? Que está um pouquinho, a frase está aqui, talvez repetida. Como ser perfeito? Essa É a terceira. É a terceira. Enfim, então ela diz, como a gente ser perfeito, essa proposta de Jesus em relação à nossa evolução, não é? Kardec nos ajudou muito nisso, né? Se a gente, por isso que a gente tem uma admiração muito grande por ele, né? Quando Kardec vai nos explicar essa passagem, logo no item 2 do capítulo 17, ele diz assim: Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Nós não temos dúvida disso, né? Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender que é impossível a gente assumir, a gente chegar aí, né? Agora, ele chama a atenção. Se fosse dada à criatura ser tão perfeito quanto o Criador, ele igualaria, né, ao Criador. Isso é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão, por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo para que nós nos esforçássemos para atingir. Então, a gente vem para uma experiência reencarnatória com o intuito, com o planejamento de melhorar. A gente vem de uma encarnação anterior numa condição de maiores dificuldades e a gente vem para que a gente possa superar isto. E isso significa que nós estamos caminhando para um patamar de perfeição, de melhoria. E aí Jesus usa a expressão, utiliza essa expressão, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, porque ele vê possibilidade da gente evoluir, crescer e chegar até, como ele diz assim, vós seus deuses, né? Podereis fazer tudo o que eu fiz e o que eu faço e muito mais. Né? Jesus, né, nos seus ensinos, ele usava de uma retórica muito forte, né, muito acentuada, que era para poder nos marcar com aquilo, né? Se ele usasse uma linguagem comum, amena, com certeza nós esqueceríamos com muita facilidade, não é? Exatamente. E é tanto que nós estamos discutindo aqui essa passagem, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Se ele tivesse dito, não, procurem evoluir, se melhorar e tal, a gente provavelmente não estaria aqui. E Kardec ainda ajuda um pouco mais, né? Ele diz assim, ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, né? Então, para uma melhor compreensão dessa passagem, a gente recomenda a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, que fala sobre... o capítulo é Sede Perfeitos. É belíssimo, e a mensagem e a descrição que Kardec faz do homem de bem, ela é maravilhosa, né? E interessante que ele encerra, depois de dissertar bastante sobre o tema, ele diz assim: aqui estão algumas das virtudes que poderão levar o homem de bem a uma condição, né? Algumas das virtudes. Muito, muito interessante. Obrigado, Silvia, pela sua participação. Temos também de Ludimar, de Maceió, uma questão levantada por ela. Moisés foi a primeira revelação, Jesus a segunda e Kardec a terceira revelação, base feita em cima do Evangelho do Senhor, porque ainda existem alguns espíritas pouco informados que não aceitam a necessidade da leitura bíblica.
já que o próprio Kardec fala da importância do estudo das Escrituras Sagradas. O Evangelho é vida, Jesus é vida. Vamos lá, né? Ludimar. Ludimar, vamos conversar um pouquinho com você a respeito desse seu questionamento, né? Primeiro, nós sabemos que o conteúdo do Novo Testamento, que é exatamente essa nova, né, essa notícia nova que Jesus trouxe, né, essa boa nova, nós ainda precisamos conhecer. Nós sabemos, sim, nós já podemos entender que ela vem a partir já de um avanço do povo da época de Moisés. Nós sabemos disso, né? E que, como a gente acabou de dizer, a gente precisa conhecer esse Novo Testamento até para que a gente possa fazer uma relação melhor com o Antigo. O que falas, que ensinamentos foram estes trazidos pelo Novo Testamento que tem uma ligação direta com o Antigo Testamento? Então, é importante que a gente faça, sim, o estudo do Evangelho, que a gente localize. Hoje, por exemplo, o próprio Haroldo Dutra já faz estudo sobre Levíticos, por exemplo. Com certeza, ele futuramente ele vai buscar uma nova tradução desse Antigo Testamento. Mas para nós, hoje, eu considero que a gente ainda tem muito ainda o que aprender dos ensinamentos de Jesus, para daí a gente ir buscar essa ligação, fazer essa ligação, essa ponte com os ensinos de Moisés, com os ensinos dos profetas, né? Tantos profetas que vieram depois de Moisés e que nós precisamos conhecer, mas que, para que nós possamos caminhar melhor, para que nós possamos aprender mais e conviver melhor, o Evangelho já tem um conteúdo extenso para a gente dar conta, né? Então, a nossa sugestão é que a gente busque não só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas das obras que são as obras complementares, como as obras de Humberto de Campos, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, tantas obras de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é outra autora de livros através de Divaldo, que traz uma linha de pensamento muito parecida com a do Humberto de Campos, onde ela retrata, ela relembra as passagens de Jesus junto aos apóstolos, que os questionamentos deles eram idênticos aos nossos, né? Eles, se a gente for ler, a gente vai ver questionamentos, assim, desentendimentos entre eles, porque quem sabia mais, quem tinha mais condições de realizar curas, de realizar tal ou qual ações. E até a incompreensão em relação aos ensinamentos de Jesus, não é verdade? Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, e a gente já teve até, num certo momento, alguns meses atrás, a gente conversando sobre isso, né? Viu? Nós estamos respondendo a Ludmila, né? Ludmila. Eu acho o Antigo Testamento riquíssimo em ensinos, né? Muita coisa, mas tem esse lado também. Eu me coloco com o seguinte olhar, viu? Quem eram os profetas? Os profetas eram médiuns, né? Como nós os temos hoje. E nós hoje, com o estudo, com as observações de Kardec, tal, a gente já conhece melhor o perfil dos profetas, ou seja, dos médiuns. Então, os médiuns a gente sabe que há em todos os graus, em todas as religiões, e cada um traz em si um nível maior ou menor de evolução, né? E, consequentemente, de uma ligação maior ou menor com a espiritualidade.
Então, os profetas também não eram diferentes disso daí. Né? Então, provavelmente, nós sabemos hoje que um médium, se não for vigilante, não tiver uma vida pautada no amor, uma vida digna, ele pode ser extremamente influenciado pelos espíritos maléficos, digamos assim, os espíritos que ainda estão comprometidos com a necessidade de dificultar o bem, né? O amor, a evolução do amor. E naquela época também não era diferente. Então, no nosso entendimento, há coisas que eram realmente nessa época lá de Moisés e subsequentemente coisas que eram de origem divina, no sentido de vir de espíritos de luz, né, com um propósito construtivo, revelador e tal, e outras nem tanto, além da interferência nossa, humana, ao longo do decorrer dos anos, sem falar também na dificuldade nossa de interpretação dos textos, né, da cultura, da época, de todo aquele simbolismo que era usado, né? Então, eu acho que a gente se perde um pouco. Se fazer um estudo do Novo Testamento é difícil, né, então do Antigo é dificílimo. E podendo ser conduzidos assim, sermos conduzidos a equívocos, sobretudo se a gente não conseguir separar da letra o espírito, né? Então a gente vai pensar que o homem surgiu realmente de Adão e Eva, conforme o Gênesis propõe. A gente vai pensar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A gente vai pensar que Deus fala com a gente, né? Deus, veja só. Aí vem os espíritos e colocam Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que regula, que coordena todo esse universo formado por bilhões de galáxias, cada uma, por sua vez, com seus milhões de estrelas, esse universo todinho. Então, de repente, que a gente não sabe a gente sabe os atributos, né, mas não sabe qualificar, tanto que a pergunta é que é Deus e não quem é Deus, porque estaria personificando, né? A pergunta em si já é maravilhosa, e a resposta, então, aí a gente diz, não, vem Deus e conversa, Deus falou isso, Deus, não é? Então, se a gente não se situa diante dessa luz trazida pelo Espiritismo, fica difícil a compreensão. Então, no meu entendimento, com todo respeito, e a gente sabe que o Espiritismo é uma continuação, Jesus continuando o seu trabalho de condução de nós humanos a um outro patamar de luz, de esclarecimento, de elevação íntima, de transformação íntima. Então a gente sabe que é Jesus continuando a sua missão, né? Então, nesse enfoque, eu vejo o Espiritismo como sendo um passo assim mais adiante, no tempo e no espaço, sem isso tirar nenhum mérito do Antigo Testamento e muito menos de Jesus. É uma obra do Mestre, a continuação da obra do Mestre. Eu acho que, no meu entendimento, essa compreensão lança uma luz muito grande, e a doutrina espírita é um foco de luz que às vezes eu fico meio meu Deus, o que foi colocado nas nossas mãos, não é? A responsabilidade nossa é muito grande, que é muita luz. Então, Ludimar, eu espero que as nossas considerações aqui tenha trazido um pouco de esclarecimento para você, e só um estudo aprofundado da doutrina, e não só o estudo aprofundado, mas a gente procurar vivenciá-la, para poder compreendê-la e registrar no íntimo, né, os seus desdobramentos, as suas consequências. Obrigado, Ludimar.
Mas temos mais perguntas ainda, viu? Já estamos aqui nos aproximando do término do nosso horário. E é Salete de Arapiraca, ela faz umas considerações aqui interessantes. Ela diz: o Evangelho é vida e não negócio. Deus procura adorador e não sócio. Vocês concordam com estas colocações? É interessante. Vamos só repetir, né? Deus... Não, Jesus é vida e não negócio. Deus procura adorador e não sócio. Pois é. Vamos pegar, então, pela expressão Deus procura adorador. Deus procura que Deus... Os filhos enviados, vamos dizer assim, né? Esses filhos de Deus, dentre eles o próprio Jesus, né? Nosso irmão maior. Nós sabemos que eles vêm para colaborar. A gente vem como colaborador desse trabalho, né? E essa colaboração, ela vai sendo mais efetiva quando a gente reconhece Deus como um Pai de respeito, onde a gente tem como referencial de nossa vida. Aí sim, a adoração no sentido de respeito, de entender o porquê de nós estarmos aqui, né? Do porquê que Ele nos enviou, qual é a nossa missão, qual é a nossa programação, o que é que a gente tem de aprender com a convivência com o outro, né? Porque o aprendizado só vai acontecer, a evolução, o entendimento e o respeito através do outro. Quando a gente diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, esse amar a Deus é amar o próximo, é o amor que a gente precisa aprender. Esse amor para com Deus é exatamente o aprender a amar o próximo. A gente não tem como amar a Deus e não amar o próximo. O próximo é Deus que está ali na nossa frente, é o outro, é a energia divina que está ali. Como diz Emmanuel, né? É a ponte que nos liga a Deus. Que né? nos liga a Deus. Então, tirou o próximo, a gente fica sem essa ponte. Sem a ponte. Então não tem como chegar a Deus sozinho, não tem. E outra coisa, viu, que eu me permitiria comentar. Deus não necessita de adoradores, né? Deus pede para que a gente faça a sua vontade, cumpra as suas leis, para que alcancemos a felicidade, né? Mas Deus não precisa de adorador, não é isso? Perfeito. No sentido mais restrito. Quando Kardec fala da lei de adoração, que é a primeira lei que ele coloca para nós no terceiro livro, na terceira parte do livro dos Espíritos, ele trata da questão do respeito, né? Da vivência das leis. Como divinas. A gente se dirigir a um ser maior, né? O que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, né? E pela adoração a gente aproxima o homem do outro homem, a gente se aproxima do homem. Então, na hora que eu respeito o outro, eu estou respeitando a Deus. Na hora que eu estou buscando compreender a minha missão aqui, enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto pai, enquanto irmão, enquanto colega de trabalho, eu estou sabendo viver esses papéis todos. Então eu estou respeitando a ação maior que tem sobre mim, que foi o envio. Diz que o maior perdão que a gente pode compreender diz assim, né, que a melhor forma de compreender a Deus é que ele perdoa-nos a cada encarnação. É um perdão que ele nos dá, porque ele proporciona uma nova oportunidade de aprendizado na convivência com o outro. É uma forma de nos perdoar. Olha, vão adiante, né? E a primeira parte que ela coloca, o Evangelho é vida e não negócio. A Evangelho é exatamente isso, é compreender a missão de Jesus, né? Porque o Evangelho é Jesus, é compreender
qual foi a missão dele para conosco. Então ele veio trazer as boas notícias de Deus, ele veio nos ensinar e veio colaborar. Ele é um médium de Deus, né? Jesus era um médium de Deus. Então ele veio, vou representar Deus ali na terra, vou me fazer presente, vou falar, vou fazer e vou ficar agora esperando que isso que eu trouxe, ele flua, essa árvore, como ele diz do Evangelho, ela frutifique, né? Então o Evangelho é uma proposta de vida, de comportamento, de conduta. Quem transforma o Evangelho em negócio é um problema de cada um. De cada um. Não é? É um problema pessoal. O entendimento de cada um. No nosso entendimento, um entendimento equivocado, né? Mas é problema de cada um. Nós, a doutrina espírita, nos orienta, nos recomenda para que não façamos negócio com as coisas que a gente recebe do alto e de graça, não é? Dai de graça o que de graça recebestes. Marcina, quer falar mais alguma coisa? Então, a gente pode concluir vendo o quanto é rico a gente buscar nesses ensinamentos de Jesus o nosso referencial de vida, né? A proposta do estudo do Evangelho, nós trazermos a discussão sobre o Evangelho, é que a gente amplie a nossa consciência enquanto cristãos, enquanto seres humanos, e que nós sabemos que um referencial desse crescimento e dessa caminhada, desse aprendizado, é exatamente o conhecimento do Evangelho, porque é exatamente o que a proposta de Jesus para conosco. A proposta foi apresentada inicialmente aos 12 apóstolos, levada à frente por Paulo, seguida por muitos outros que vieram depois colaborar na sua divulgação. Como nós sabemos, tantos que conseguiram internalizar esse conhecimento e se transformaram em santos no futuro. E nós sabemos que eles tiveram uma missão, eles tiveram uma função, um papel importante na divulgação do Evangelho de Jesus, né? Tanto aí que a gente tem Santo Agostinho, São Luís, Santa Mônica, tantos santos que vieram ajudar Kardec, né? Porque eles já conseguiram entender, internalizar esse conhecimento. Então hoje a nossa proposta é essa, é sensibilizar, é trazer mais um momento de reflexão para que isso tudo nos venha a colaborar conosco nessa caminhada de crescimento ao encontro do Pai, que é o nosso Deus, né? Pois é, tudo isso com um objetivo, não é? É de nos tornar mais felizes, não é? Mais felizes, não, felizes. Não é? E essa felicidade se dá através do amor ao próximo, né? Muito, muito legal, Marcina, muito bom. O Evangelho é realmente essa fonte de vida, fonte de alegria, de felicidade e de luz. Nós gostaríamos de lembrar aqui um aviso que está sendo transmitido pelo nosso diretor, é que hoje, a partir das 22h30, horário de Brasília, o site sairá do ar, né? Vai ser substituído o portal, né? No entanto, o áudio vai continuar, né? Nos aparelhos móveis. Ele continua nos aparelhos móveis. De manhã o site volta. Pela manhã ele já está restabelecido, já com um novo formato. Muito bem, é a Rádio Brasil Espírita trabalhando para que essas informações, não é, cheguem aos nossos ouvintes de uma forma mais moderna, mais tecnicamente falando, mais aperfeiçoada, né? É o trabalho aqui dos companheiros em prol desse trabalho que é de Jesus em última instância, não é? Nós somos apenas uns auxiliares
simplórios e cheios de imperfeição, né? Não somos nem auxiliares, eu acho que somos candidatos, não é, a servidores. Marcina, você quer se despedir dos nossos amigos, ouvintes? Sim, então agradecemos a essa oportunidade que a rádio nos proporciona enquanto trabalhador da doutrina, enquanto representantes da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É sempre extremamente gratificante poder compartilhar, aprender um pouco mais, poder levar este conhecimento que já adquirimos ao longo do trabalho que vimos realizando. Então, desejamos uma boa tarde, uma boa noite a todos, já iniciando já, né, pelo horário da noite, e que possamos contar sempre com a audiência, com a participação de todos que aqui estiveram e de outros, né, que se engajem nesse trabalho de participação, né, do trabalho da nossa rádio web, né. Um abraço e contamos com a presença de todos vocês, né, em outros momentos. Pois é, querido ouvinte, uma alegria muito grande tê-lo conosco, e lembrando sempre do nosso mestre amado, que veio em nome de Deus nos trazer tanta coisa maravilhosa, inclusive essa doutrina que tanto nos auxilia na compreensão da vida, na compreensão e na vivência do amor. Que Jesus nos abençoe a todos e encha o nosso coração de esperança e nos dê oportunidades de trabalho, de crescimento e de paz também. Uma boa tarde, obrigado ao Márcio e obrigado à Marcina, que sempre se disponibiliza a vir aqui trazer a sua colaboração. Até breve, Marcina. Até breve a todos.